Senhor, vos agradeço mais esse dia de oportunidade de ser útil e vos rogo proteção para que eu tenha a palavra certa no momento justo, para que a minha ideia seja clara e assim se comunique adequadamente, para que todos nós possamos tirar proveito desse momento. Que assim seja. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre amadurecer. Nós temos o hábito de dizer que a pessoa, quando tem uma certa idade cronológica, é uma pessoa madura, mas isso é um ledo engano. Muitas pessoas chegam à idade mais avançada, 60, 70 anos, e são muito infantis, não são maduros, não. Por outro lado, encontramos também crianças que, em idade bem nova ainda, já apresenta maturidade. A maturidade não está ligada ao tempo de vida nesta encarnação. A maturidade está ligada à bagagem que se tem, a bagagem espiritual que aquele espírito encarnado tem. E essa bagagem espiritual está ligada à sabedoria, tema que nós falamos da última vez. A maturidade não está ligada à cultura. Como nós vimos, cultura é a parte intelectual, aprende-se na academia. A maturidade está ligada à sabedoria, que adquire-se com a vivência, adquire-se com a convivência, adquire-se com a observação, adquire-se com a autoobservação, com a autoanálise. A maturidade faz com que nós nos prendamos mais aos valores do espírito e não da matéria. Hoje, infelizmente, as pessoas estão esquecidas de que nós não somos espíritos que pertencem a um corpo físico. É o contrário. O corpo físico é que pertence ao espírito. A misericórdia divina nos oferece um corpo físico como ferramenta para que possamos reencarnar e nesta reencarnação progredirmos intelectual e moralmente. Então, ficamos presos aos valores do mundo e esquecemos dos valores do espírito, que vem a ser a moralidade. Meus queridos, o amadurecimento faz com que nós nos dediquemos mais à oração, à introspecção, ao estudo do que é bom, do que é justo, do que é correto, do que é luz e do que é treva. Quando nós estamos convivendo com pessoas maduras, nós temos oportunidades de observar como ela procede, como ela analisa, como ela fala. O imaturo necessita de barulho. O maduro, de introspecção. Uma vez eu escutei uma moça dizer: eu não posso parar. Se eu parar eu penso, se pensar eu choro. Aquilo foi muito triste, eu escutar aquilo. Uma moça jovem dizer uma coisa daquelas. Imagina o drama interior que vive aquela moça. Ela vivia no meio do barulho, música alta, músicas estridentes, falava alto
falava coisas que não acrescentavam, que não faziam por onde ela crescer. Isso é falta de maturidade. E muitas vezes a falta de maturidade que vem também com a luta que se enfrenta no dia a dia. Não é? Quem sofre amadurece mais depressa do que quem tem tudo fácil na vida. A facilidade enfraquece o espírito porque ele não amadurece. As dificuldades fazem com que tenhamos que lutar, enfrentarmos e enfrentar as adversidades, e isso nos fortalece. Fortalece o nosso caminhar, nos faz enfrentar com mais facilidade o que acontece adiante. Estamos mais prontos, nos tornamos menos sensíveis, nos melindramos menos, nos ofendemos menos, porque passamos a compreender que cada um dá o que pode. E tanto isso é verdade que os espíritos superiores não exigem de cada um de nós a mesma coisa. Nós temos que dar o que eles sabem que nós podemos dar. Eles não cobram de nós aquilo que nós não podemos dar. Não é? Bem, por exemplo, você não vai botar um peso de 50 quilos nas costas de uma criança de 10 anos, porque ela não aguenta. A espiritualidade superior não bota uma prova mais pesada do que aquele espírito pode aguentar. Então, com a maturidade, a gente entende isso. As pessoas pensam, falam e sentem aquilo que elas podem, naquele momento, fazer isso. O nível de amadurecimento, o nível de evolução espiritual só permite que ela faça aquilo. Então, o espírito mais maduro não se incomoda quando a pessoa extrapola, porque compreende. Ele só dá aquilo, coitado. Ele ainda não chegou ao ponto de perceber que aquilo não é justo, que aquilo não é correto, que aquilo não é luz, aquilo é sombra. E nós, pais, muito amorosos, muito preocupados com os nossos filhos, muitas vezes contribuímos para a imaturidade da criança, que torna-se até um adulto imaturo, porque superprotegemos. Ficamos tomando conta da criança de uma maneira em que ela não se desenvolve, nem física, nem intelectualmente, nem amadurece, porque não passa certas necessidades, não passa certas dificuldades, que são justamente o que vai amadurecer aquele espírito. Os mais velhos vão se lembrar que as crianças antigamente andavam descalço, brincavam livremente no jardim, até na calçada das ruas, jogavam futebol na rua, trepavam em árvore para pegar fruta, não é? Trepava na laje para poder soltar pipa. Hoje não pode nada, tudo é perigoso, cuidado, não faz, não se suja. Isso e aquilo outro. A criança, quando se vê no mundo, se vê tendo que decidir, ela fica uma pessoa medrosa, é um espírito medroso, um inseguro. E a vida não é fácil. Ninguém vem para esse mundo aqui para gozar a vida. A gente vem para aprender o que não sabe, para pagar o que deve, para cuidar das males que adquirimos através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e nossas ações. A vida diz muitos nãos. E muitas vezes nossos filhos são criados sem ouvir nãos. Quantos pais se sacrificam
de maneira até imprevidente para satisfazer as vontades dos filhos. Contribui com isso para que a criança torne-se egoísta. Mais adiante, ela vai achar que o mundo tem que fazer todas as vontades dela, e quando não faz, ela se revolta, se magoa. E, infelizmente, somos nós, pais, que contribuímos para isso. Meus queridos, temos que prestar muita atenção no autoconhecimento. Refletirmos. Jesus disse para orar, recolha-se ao seu aposento e naquele sossego, naquele silêncio, ore. E quando nós fazemos uma introspecção, uma análise de nós mesmos, uma ponderação de que somos ainda espíritos imperfeitos e o que precisamos para que possamos melhorar, tornarmos melhores, é uma oração. Recolhamo-nos nos cantinhos silenciosos e confortáveis e aconchegantes. Cada um escolhe o seu, onde se sente melhor, e comece a analisar. Por que eu ajo assim? Outras pessoas agem de maneira diferente. Quem é que está mais correto? Ele ou eu? Por que ele? Por que eu? Por que me melindro quando toco em certos assuntos? Por que não tenho coragem de ser franco? Sem ser grosseiro, evidentemente. Quantas situações desagradáveis são criadas porque nós, com receio de melindrarmos, de ofendermos, não somos sinceros. Presta atenção. Você não gostaria que as pessoas fossem sinceras com você? Fossem honestas com você? Quantas vezes a franqueza te magoou, mas adiante você viu que havia razão naquela franqueza? Que se você tivesse prestado atenção em vez de se melindrar, teria tirado bom proveito e talvez não tivesse as consequências negativas que teve. A pessoa madura sabe como dizer as coisas sem ofender. As pessoas maduras ouvem as verdades mais contundentes, sem se melindrar. Porque antes de se melindrar, ela vai ponderar. Ele está com a razão? Porque se ele estiver com a razão, eu tenho até que agradecê-lo pela franqueza. Porque é com esta franqueza que eu vou poder me vigiar, vou poder me analisar, vou poder me reeducar. A pessoa madura caminha com muito mais tranquilidade sobre esse planeta. Caminha com muito mais tranquilidade e ajuda os imaturos a caminharem melhor também. Não só com as suas ponderações, como também com o seu exemplo. Muitas pessoas usam a teoria de que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O maduro não é assim. O maduro, ele diz e faz o que diz. As palavras podem convencer a pessoa, mas o exemplo tem muito mais força. Jesus, quando esteve entre nós, ele não só dizia, mas ele exemplificava o que dizia. Ele tinha aquela força moral, aquela maturidade de um espírito elevadíssimo, que não só ensinava o caminho da verdade que leva à vida eterna,
mas ele exemplificava com as suas ações. O tempo passou, séculos, milênios, e ele continua vivo entre nós, através de suas palavras, através dos seus exemplos. Os imaturos da época, aqueles que o flagelaram, que o crucificaram, porque só pensavam nos benefícios próprios, eram orgulhosos, gananciosos, vaidosos, arrogantes, invejosos, sumiram na história. Sumiram na história. E se nós analisarmos os exemplos que o tempo nos trouxe, os grandes exemplos de espíritos elevados que estiveram nessa terra, todos eles foram pessoas, espíritos maduros, cheios de sabedoria. Sabedoria é o que nós temos que procurar sempre cultivar em nós, através da observação, através da ponderação, através da introspecção. Vamos deixar de julgar. Vamos julgar a nós próprios e não julgar ao próximo. O próximo sempre pensará, sentirá e fará aquilo que está no nível dele, tanto intelectual, quanto moral, quanto espiritual. Mas ele é ele. A responsabilidade para melhorar é dele. Não cabe a nós ficarmos tomando conta do que o outro fez, deixou de fazer, como fez, como deveria fazer. Isso não nos diz respeito. E se nós, com a melhor das intenções, nos metermos na vida alheia, nós estamos prejudicando aquela pessoa. Porque ela pode começar a querer a ouvir o que você diz em vez de pensar. Porque seguir o que o outro diz é mais cômodo. A ideia está pronta, a solução está pronta. Você pensar como eu resolvo esse problema é mais difícil, é mais cansativo, é mais desgastante. Mas nós amadurecemos é assim. Enfrentando não só as dificuldades que o mundo se nos apresenta, mas enfrentando a nós mesmos, as nossas fraquezas morais, os nossos pensamentos infelizes. O pensamento sempre vai vir, por mais infeliz que possa ser, ele vai vir. Mas, como diz o Evangelho, não pode criar ninho. O pensamento é como uma ave, ele passa voando. Mas se você não vigiar o que pensa, através do seu amadurecimento, você vai dizer, olha, isso não está bom, isso aqui não é de Deus. Quando você conclui que não é de Deus, você não deixa o passarinho posar, muito menos fazer o seu ninho. Que a desgraça da nossa vida é quando a gente deixa um pensamento ruim ficar ali, rondando, rondando, rondando. Nos prejudica física, moral e espiritualmente. Então tenhamos a maturidade de analisar o que pensamos, sentimos e fazemos. Porque através dessa vigilância, dessa autovigilância, é que nós vamos poder, ao sermos chamados de volta para a vida espiritual, chegarmos lá em situação melhor do que quando voltamos para esse planeta infeliz. Que Deus nos abençoe a todos, que nos ajude, Senhor, a sermos fiéis ao Teu Evangelho, vigiando-nos para que não sejamos vítimas de nós mesmos, não sejamos vítimas daqueles que nos cercam, não sejamos vítimas daqueles que não têm força para se modificar
não querem que os outros também se modifiquem para não perceberem que eles são os fracos. O outro foi forte e cresceu. Que a tua luz, Senhor, ilumine nossos pensamentos, nossos sentimentos, porque assim as nossas ações serão melhores. Que saibamos vos dar as graças sempre, até pelas lágrimas, porque uma lágrima dolorida é o suor de um espírito que se eleva. Louvado seja aquele que foi, é e sempre será. Graças a Deus.